Nessa eleição, são 7 swing states, 7 estados, que vão definir, ao fim e ao cabo, quem vencerá a eleição dos Estados Unidos. Se não houver nenhuma surpresa, nos estados em que já há francos favoritos, são estes 7 estados que vão apontar quem vence as eleições. Somados, eles têm 93 delegados do colégio eleitoral. De novo, de 538, são 93 votos. Esses votos são decisivos para formar maioria, seja para Kamala, seja para Trump. O sistema eleitoral americano é absolutamente diferente do sistema eleitoral brasileiro. Mas para entender a maior democracia do mundo, nós precisamos entender as suas eleições. E talvez olhar para a descrição de como funciona esse sistema eleitoral seja insuficiente e complicado. Mas quando nós olhamos para a história e para a forma como esse sistema nasceu e se desenvolveu, é muito fácil entender como funcionam as eleições dos Estados Unidos da América. Primeiro, é preciso entender que os Estados Unidos nasceram de uma forma muito diferente do Brasil. Se o Brasil já nasceu como um estado continental, como uma nação imensa, dividida nas suas capitanias hereditárias e depois nas suas províncias, com os Estados Unidos foi diferente. Cada uma das então 13 colônias dos Estados Unidos se formou de forma independente, com iniciativas próprias, algumas privadas, conduzidas por companhias, inclusive, que se estabeleceram no território dos Estados Unidos de forma independente entre si. Todas elas deviam obediência ao trono inglês, à Inglaterra, mas não umas às outras. Essas colônias tinham, no mais das vezes, cartas de governo próprias, feitas pelos próprios colonos. A mais famosa dessas cartas, que eram microconstituições, foi escrita a bordo do navio na vinda da Inglaterra para os Estados Unidos, o navio Mayflower, e o documento assinado pelos colonos ficou conhecido como The Mayflower Compact, o Pacto do Mayflower. Essas colônias que nasceram independentes e autônomas, respondendo apenas para a Inglaterra, que estava tão distante, criaram entre elas o princípio do autogoverno. Cada uma delas se sentia um território governado por seus cidadãos. Quando acontece a crise da independência, no século XVIII, principalmente a partir de 1773, as colônias precisam construir um espaço de discussão. E assim nasce o primeiro Congresso Continental, que aconteceu na Filadélfia em 1774. Como reunir 13 colônias para debater a ameaça do excesso de poder do governo inglês? Pois cada uma das 13, na verdade, 12 das 13 colônias, mandaram seus representantes até a Filadélfia. Na Filadélfia se reuniram e discutiram o que fazer. Esse congresso termina em outubro, dia 26 de outubro de 1774. Ele é desfeito e só volta a ser convocado em 1775, em maio. E por que é que passava tanto tempo entre um e outro encontro desse congresso? Para nós, que vemos o Congresso brasileiro funcionando hoje, pode parecer estranho. Se entrarmos em qualquer aeroporto do Brasil, numa terça-feira de manhã ou numa quinta-feira à noite, veremos provavelmente nossos parlamentares indo ou voltando de Brasília. Mas não era assim no fim do século XVIII. John Adams, por exemplo, para ir de Boston para Filadélfia, no primeiro Congresso Continental, levou quase 2 semanas a cavalo, porque as estradas eram ruins e porque ele se negava a cavalgar no sábado, o dia santo. Esta era a realidade. Em 1774 e em 1776, uma carta levaria 30 dias para ser respondida de uma cidade a outra dentro destas 13 colônias. Era impossível fazer uma discussão descentralizada. Então, cada estado, na época, colônia, mandou os seus representantes para o primeiro Congresso Continental e depois para o segundo Congresso Continental, que começou em 1775
e suspendeu os trabalhos às vésperas de declarar a independência dos Estados Unidos. Os representantes das colônias voltaram para ouvir os seus constituintes. Estamos autorizados a declarar a independência dos Estados Unidos? Cada colônia fez a sua discussão e orientou os seus delegados. Os delegados, então, vão para o segundo Congresso Continental e nasce a Declaração de Independência dos Estados Unidos em 4 de julho de 1776. Embora os estados tivessem mais de um delegado, estes delegados levavam o voto da colônia, que era um só. A regra era a unanimidade, e assim aconteceu. Com 12 votos sim e a abstenção de Nova York, foi aprovada a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que diz muito sobre esse sistema quando diz na sua primeira frase: no Congresso, em 4 de julho de 1776, a declaração unânime dos 13 Estados Unidos da América. Ora, eram 13 estados, 13 nações. Com a declaração de independência, estas 13 nações passam a ser independentes da coroa britânica e se sentem, cada uma delas, nações soberanas. Quando os Estados Unidos nascem, é formada uma confederação entre estas antigas 13 colônias, agora 13 estados. Esta confederação tem uma espécie de constituição, os artigos da confederação, que no seu artigo 2º dizia: os estados retêm a sua soberania, a sua liberdade e a sua autonomia. Ou seja, cada estado era um país soberano. Se você perguntasse a alguém que morava na Virgínia qual era o seu país, ele diria: meu país é a Virgínia. O Congresso americano era que representava a unidade da Confederação, mas não havia um poder executivo. Isto só vai surgir com a falência desse modelo e com a Constituição Americana em 1787. É só em 1787 que os Estados Unidos discutem o que nós estamos discutindo aqui: como eleger um presidente, como funcionará a eleição do presidente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, nesse momento, não tinham em quem se inspirar no mundo moderno. Foram a primeira democracia a eleger em tempos modernos o seu chefe de governo, o seu chefe de Estado. Nenhum país europeu ou nas Américas fazia eleições para isso. A regra era a monarquia. Os Founding Fathers, os fundadores dos Estados Unidos, se inspiravam na República Romana e na democracia grega. Eram estes os precedentes que eles buscavam para tentar desenhar um sistema que à época era completamente novo. Como fazer uma eleição para um presidente da República, sem que pudesse sequer haver campanha nas 13 colônias. Eu disse que se levava 15 dias a cavalo para ir de Boston a Filadélfia. Imaginem sair do sul dos Estados Unidos até Nova York, no seu nordeste, para fazer a discussão e apresentar candidatos para votar. Era absolutamente impossível uma democracia direta como a que nós temos hoje. Que sistema nasceu disso? Os Estados Unidos tinham uma preocupação. Cada estado enxergava o seu vizinho com uma certa desconfiança. Embora fossem todos cristãos, havia profundas diferenças religiosas nas vertentes do cristianismo que eram maioria em cada um desses estados. Havia estados puritanos, estados calvinistas, estados quakers, com visões bastante diferentes até da moral e, portanto, do papel do direito, das leis. Nenhum queria ficar submetido aos demais. 4 eram as principais preocupações. A primeira era que os eleitores rurais no século XVIII não tivessem condições de estar propriamente informados para votar para a presidência. Um país, de novo, em que se levava tanto tempo para chegar nos confins rurais, era impossível fazer com que a informação chegasse para que a população votasse. O segundo receio era o receio de uma massa que comandasse o país, de que uma massa descontrolada pudesse assumir os destinos da nação. De certa forma, é o alerta que um autor famoso, Alexis de Tocqueville, fez no seu clássico A Democracia na América. Ele alertava sobre o risco da ditadura da maioria, de que uma massa, uma maioria que fosse formada numa determinada circunstância, pudesse, inclusive, atropelar a lei. O terceiro receio deles
era que, num sistema de voto direto, um presidente populista conquistasse a maioria da população para ampliar os seus poderes. Era um risco que os Estados Unidos não queriam correr depois de ter rompido com a Inglaterra justamente pelo excesso de poderes da coroa britânica. O quarto receio era que nenhum estado queria ficar submetido aos seus vizinhos. Eles buscavam algum tipo de regra que pudesse valorizar cada um dos estados, em que cada um dos estados tivesse um peso na eleição, que não bastasse somar a população dos estados mais populosos. E foi esse sistema que eles desenharam, o sistema do colégio eleitoral. Era para eles o sistema perfeito e o sistema ideal? Não. O sistema nasceu com diversas questões bastante controversas desde o início. Mas ele foi aprovado porque eles não conseguiam se colocar de acordo com relação a nenhum outro sistema. Então, era muito claro para os constituintes americanos que este poderia ser o menos pior dos modelos, mas que certamente teria falhas. Que desenho eles fizeram? Eles planejaram um sistema inspirado na forma como aconteceu o primeiro e o segundo Congresso Continental, na forma como foi feita a Constituição, em que cada estado mandava os seus representantes para se reunir e tomar a decisão. Então a decisão, o desenho constitucional americano, e isso está na Constituição dos Estados Unidos, escrita em 1787, que ainda está em vigor. Ao contrário do Brasil, que teve 7 constituições nesse período, a Constituição original dos Estados Unidos ainda vale. E por isso a maioria das propostas, foram mais de 700, a maioria das propostas para alterar esse sistema termina fracassando. Seria preciso mudar a Constituição dos Estados Unidos. E para isso seria preciso um consenso, que não existiu lá em 1787 e não existe ainda hoje, de qual novo sistema seria melhor. Como ele funciona? Praticamente do mesmo modo. Acontecem eleições em cada um dos 50 estados americanos. Quem vence em cada um dos estados recebe um número X de eleitores, ou seja, os votos daquele estado. Na Califórnia, são 54. No Texas, 40. E na Pensilvânia, 19. São um número X de eleitores proporcional à população de cada estado. Quem ganha a eleição naquele estado ganha os eleitores daquele estado. Ou seja, quem ganha na Califórnia leva 54 votantes. Ou seja, no dia que acontece a eleição dos Estados Unidos, nesse dia 5 de novembro, cada estado define quem ganha em cada estado. E nós fazemos a soma do número de representantes, do número de delegados que cada candidato ganhou. A eleição propriamente dita acontece quando esses delegados se reúnem e votam, mas isso já está definido desde o momento em que eles saem eleitos. Por exemplo, na Califórnia é muito provável que ganhe o Partido Democrata. Portanto, os 54 votos da Califórnia serão passados para o Partido Democrata. O Partido Democrata aponta 54 pessoas que votarão, obviamente, em Kamala Harris quando se reunir o colégio eleitoral. No Texas são 40. Trump deve ganhar no Texas. Trump terá, então, o Partido Republicano, nomeará 40 pessoas para representarem o Texas nesta reunião do colégio eleitoral, que é quando se computam os votos destes delegados. Ou seja, é como se cada estado fizesse uma mini eleição presidencial. Quem ganha a eleição no estado leva o número de delegados que o estado tem. São 538 delegados, portanto, com 270 delegados, você tem a maioria e sai eleito presidente dos Estados Unidos. Tem algumas curiosidades. Primeiro, a lei diz que, se na Califórnia ganha Kamala Harris, que os 54 delegados estão obrigados a votar em Kamala Harris? Depende. Isso é uma matéria nos Estados Unidos para cada estado. A maioria dos estados não tem regra sobre isso. E o delegado só fica obrigado a votar no partido que ganha a eleição por uma norma moral. Se não o fizer, será considerado um traidor. Isso aconteceu algumas vezes na história dos Estados Unidos, de um delegado não respeitar o resultado da eleição no seu estado. É absolutamente incomum e não devemos esperar que isso volte a acontecer. De novo, são pessoas apontadas pelos partidos para ir lá representar o estado.
Tem 2 estados que não funcionam no sistema de winner takes it all, o vencedor leva tudo. Em 48 estados americanos, mesmo que você ganhe a eleição por 1 voto de diferença, você leva todos os delegados desse estado. Digamos que na Califórnia, Kamala vença com 3 milhões de votos de diferença sobre Donald Trump. Mas no Illinois, Trump vença com 1 voto a mais do que Kamala Harris. Trump levará ainda assim todos os delegados de Illinois e Kamala levará todos os delegados da Califórnia. Há 2 estados que são exceção, o Maine e Nebraska. Maine tem 2 delegados apenas e Nebraska 3. Nesses, a distribuição é proporcional. Digamos que um candidato faça 2/3, levará 2 delegados, e o que faz 1/3 levará 1 delegado. Mas isso é quase irrelevante na eleição dos Estados Unidos. A princípio, na super terça, dia 5 de novembro, quando os estados terminam, e eles têm autonomia inclusive para marcar datas diferentes para essa eleição acontecer, mas a maioria faz na super terça, quando os estados terminarem de computar os votos, nós saberemos quem ganhou em cada estado. E somando os delegados, saberemos quem ganhará a eleição dos Estados Unidos, que formalmente só vai acontecer quando este colégio eleitoral se reunir. Lembrando aquele momento em que cada uma das colônias mandou seus representantes para Filadélfia para lá votarem a Declaração de Independência. Será assim: cada estado mandará os seus representantes para juntos votarem em quem será o presidente dos Estados Unidos. Ora, se é claro que Kamala vai vencer na Califórnia e Trump vai vencer no Texas, por que é que não sabemos ainda quem ganhará a eleição nos Estados Unidos? Porque existem os chamados swing states, os estados que vão e vêm, que em uma eleição podem ter maioria no Partido Republicano e na outra maioria no Partido Democrata. Nessa eleição, são 7 swing states, 7 estados, que vão definir, ao fim e ao cabo, quem vencerá a eleição dos Estados Unidos. Se não houver nenhuma surpresa, nos estados em que já há francos favoritos, são estes 7 estados que vão apontar quem vence as eleições. Somados, eles têm 93 delegados do colégio eleitoral. De novo, de 538, são 93 votos. Esses votos são decisivos para formar maioria, seja para Kamala, seja para Trump. São eles: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin. Estes 7 estados é para onde todos os analistas americanos estão dirigindo seus olhares. Não é preciso olhar quem vencerá na Flórida. Será Trump. É preciso olhar quem vence na Pensilvânia. Aqui a dúvida é imensa entre candidatos que estão se degladiando e conversando, inclusive, temas que são voltados para esses estados. Quando você ouvir Kamala ou Trump falando sobre fracking, um sistema de extração de gás natural através da rachadura do solo, isso não é importante em todos os estados dos Estados Unidos, mas é muito importante na Pensilvânia. E é por isso que os 2 candidatos falam tanto nesse tema, porque a Pensilvânia é um swing state. Qualquer um dos 2 pode ganhar. E a vitória na Pensilvânia pode ser decisiva, assim como nos outros 7 estados. Portanto, olhar para esses estados é antever o resultado da eleição. Lá não adianta olhar quem tem o maior percentual de votos entre os eleitores americanos. É preciso ver quem vai ganhar nestes estados. E a maior prova disso é que 5 vezes na história americana um presidente foi eleito mesmo tendo menos votos no voto popular do que os seus adversários. Dessas 5 eleições, 3 aconteceram no século XIX. John Adams contra Andrew Jackson, em que Adams teve menos votos, mas venceu a eleição. Em 1876, Tilden e Hayes, em que Hayes fez menos votos e saiu presidente dos Estados Unidos. E em 1888, Grover Cleveland e Harrison, em que Harrison teve menos votos, mas ganhou nos estados de maior população e foi presidente dos Estados Unidos. Isso não aconteceu durante o século XX, salvo no seu último ano. Em 2000, George Bush venceu Al Gore mesmo fazendo menos votos. Por quê? Porque a diferença, porque perdeu onde perdeu, foi grande. E a diferença pela qual ganhou, onde ganhou, foi pequena. A mesma coisa aconteceu pela última vez em 2016, quando Donald Trump venceu Hillary Clinton. Venceu no colégio eleitoral, mas fez menos votos no total
do que Hillary Clinton. E essa é, inclusive, uma das hipóteses para esta eleição, em que é possível que Kamala Harris tenha mais votos do que Donald Trump, mas Trump vença no colégio eleitoral. Existe ainda uma questão importante de ser lembrada no desenho, na formação desse método do colégio eleitoral. Quando ele foi desenhado, boa parte da população americana não tinha direito a voto. A questão mais mal resolvida da Declaração de Independência dos Estados Unidos foi a questão da escravidão. Levou mais 100 anos depois da Declaração de Independência para que a Guerra Civil Americana e a emenda da libertação dos escravos pudesse dar fim à chaga da escravidão na maior democracia das Américas. Naquele momento, estados como a Virgínia, por exemplo, ou Geórgia, tinham uma grande parcela da sua população formada por escravos, que não tinham, todavia, direito a voto. Na Virgínia, isso chegava a 60% de distorção, já que 60% da população era formada por escravos que não votavam. Os estados do Sul não queriam, no entanto, que os escravos não fossem contados para fins populacionais para atribuir o número de delegados que os estados teriam, porque eles ficariam em minoria em relação ao norte. E foi então que se criou uma das mais infames normas, a norma dos 3/5, em que a população negra dos Estados Unidos, escrava, seria computada à razão de 3/5. Cada 500 escravos seriam computados como 300 pessoas para apurar a população do estado e dar a sua proporção de delegados no colégio eleitoral. É como se, naquele momento, cada negro escravo americano valesse 3/5 de uma pessoa. Com a já tardia extinção da escravidão nos Estados Unidos, todos os cidadãos passaram a ser plenamente contados. Todos os negros libertos passaram a ser contados como são, como pessoas plenas. A partir de então, a chamada franquia, o número de pessoas que votam, só cresceu. Logo veio o voto das mulheres, logo veio a expansão da idade de votação. E essa representação da população que vai às urnas foi se tornando cada vez maior, apesar de até hoje o voto nos Estados Unidos ser opcional. O voto é um direito do cidadão e assim ele é exercido. Esse sistema, portanto, nasceu com controvérsias. Controvérsias que permitiram durante um tempo que nem toda a população fosse devidamente contada, permitem que, em alguma circunstância, um presidente com menos votos seja eleito em relação ao seu adversário. É um sistema complexo, mas, de novo, é um sistema forjado sem ter um modelo para copiar. Os fundadores dos Estados Unidos da América tentaram divisar um sistema em que pudessem escolher um chefe de governo e que fosse limitado pela lei. Um governo limitado, uma democracia limitada. E isso diz muito sobre os Estados Unidos da América. Diz muito sobre dois fatores importantes. O primeiro, os Estados Unidos são uma verdadeira federação. Não são um Estado unitário. São um sistema político em que cada um dos estados preservou um bom grau de autonomia, inclusive nas regras eleitorais, e uma profunda importância na organização política americana. Cada estado dos Estados Unidos marca, eu disse, não só a data da sua eleição, mas a forma de votar. Em alguns estados há voto eletrônico, em outros o voto é no papel. As cédulas são diferentes de estado para estado. O sistema de contagem dos votos é diferente de estados para estados. Até os cargos que são eleitos. Em alguns estados se elegem juízes, promotores, outros cargos públicos que aqui no Brasil não são eleitos. Os estados americanos têm autonomia verdadeira e, por isso, aquela nação é uma verdadeira federação. O segundo elemento é que, além de ser uma federação, os Estados Unidos são uma república. Não são apenas uma democracia. São uma democracia e uma república. A diferença desses dois termos é que democracia, quando existe fora do Estado de Direito, significa apenas o governo da maioria. E a maioria pode se tornar ditatorial. A ideia de república vem da ideia de Estado de Direito, em que mesmo a maioria é limitada pela lei. É limitada pelo direito e principalmente pelos direitos fundamentais do ser humano. É isso que diz a Declaração de Independência.
todo governo, independente da sua forma, deve respeitar os direitos individuais das pessoas, entre os quais estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Quando terminou a Convenção Constitucional dos Estados Unidos, Benjamin Franklin saiu do prédio na Filadélfia e foi abordado por uma senhora que o perguntou: terminaram? Terminamos. E ela diz: então o que é que temos? Afinal de contas, é uma monarquia ou é uma república? E Benjamin Franklin responde: a republic, if you can keep it. É uma república, se vocês conseguirem mantê-la. Isto é, a maioria tem o dever de preservar a república. Mesmo a opinião da maioria pode ser contra o Estado de Direito. A preocupação que expressou naquele momento Benjamin Franklin é a mesma preocupação que levou os Estados Unidos a desenhar um sistema que não é apenas dominado pela vontade da maioria, mas este poder da massa é também contrabalanceado pelo peso relativo que cada um dos estados tem dentro da federação. Conhecendo o sistema americano, é possível prever muitas coisas dentro das eleições americanas. Nós sabemos quem vai ganhar? Não, não sabemos. Mas nós sabemos que a eleição americana passa por cada um dos seus 50 estados individualmente tomados. Ela passa pelos swing states. Ela passa pela história dos Estados Unidos. Ela passa pela sua Declaração de Independência e pela sua Convenção Constitucional, em 1787. E ela passa, sem dúvida nenhuma, pelo voto dos milhões de americanos que vão às urnas neste 5 de novembro. George Washington foi o general que comandou as tropas americanas na Guerra de Independência. Ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Quem será o próximo?